Então, pessoal, dando continuidade aí à nossa matéria, a gente já aprendeu sobre a configuração do amplificador inversor, do amplificador não inversor, e agora eu vou falar para vocês de um problema que pode aparecer em determinadas aplicações com o amplificador operacional. Esse problema está relacionado ao aparecimento de uma tensão na saída do meu operacional, uma tensão contínua que é indesejada. Tá? Se a gente for pensar, o operacional, quando as duas entradas, se eu colocar as duas entradas em zero no terra, como ele amplificaria a diferença, né, da tensão entre essas duas entradas, né, e colocaria aquele ganho em malha aberta, que é um ganho muito elevado, deveria dar zero na saída. Mas se a gente fizer isso na prática, a gente não consegue zerar a saída. Vocês percebem aqui pela figura que eu tenho uma tensão, que essa tensão é chamada de um offset, né? É uma tensão contínua que vai ficar permanente, ela permanece durante toda... Se eu aplicar depois um outro sinal aqui, ela vai estar lá, né? É uma tensão pequena, mas dependendo da aplicação, pode ser que isso seja significativo. Então, por que essa tensão aparece, né? Então aqui, embora a saída do amplificador ela deveria ser zero, aparece uma pequena tensão descendo a saída. Essa tensão ela aparece porque os componentes do amplificador diferencial eles não são ideais. Então, quando eu expliquei lá, não sei se vocês se lembram, mas para que o amplificador seja realmente simétrico, né? A gente teria de ter os transistores iguais, os resistores iguais, os betas iguais, tudo igual para a gente conseguir fazer aquela dedução do ganho do amplificador diferencial. Se eu não tiver isso, se eu tiver alguma diferença nas polarizações, né, de tanto relacionado a componente quanto relacionado ao próprio a construção do transistor, isso vai produzir um pequeno sinal de erro na saída, mesmo não tendo nenhum sinal aplicado na entrada diferencial. Tá? Como eu disse, esse erro na saída, essa tensão produzida, ela normalmente ela é pequena e a gente pode ignorá-la na maioria das aplicações. Mas quando a gente não puder ignorar esse valor, e já já eu vou mostrar um caso em que isso não vai poder acontecer, a gente precisa reduzir esse efeito ou compensá-lo. Tá? E como é que a gente faz isso? O 741, que é o amplificador operacional comercial, ele tem dois pinos que são chamados de offset null, que é o pino 1 e o pino 5, em que nessa configuração aqui o fabricante ele diz o seguinte: se eu colocar um resistor, um potenciômetro de 10K entre esses dois pinos, né, sendo que o cursor dele estaria ligado à tensão de menos VE, eu consigo fazer com que, né, dependendo do ajuste desse potenciômetro, eu consigo zerar essa tensão de offset que eventualmente estiver aparecendo na minha saída. Além disso, se eu colocar também, né, vamos imaginar que isso aqui, essa configuração que está sendo mostrada é do amplificador inversor, né, eu estou aplicando o sinal na entrada inversora aqui. Então eu tenho o resistor de realimentação e o resistor de entrada. Vocês viram que apareceu um resistor a mais, que em nenhum momento eu tinha falado desse resistor. Então, se caso eu precisar fazer um ajuste de offset, além dessa questão do potenciômetro para poder zerar essa tensão, eu também posso lançar mão da estratégia de fazer o seguinte: eu projetei o circuito, eu achei que a minha resistência de entrada R1 é 1,5K, eu coloco o mesmo valor na entrada não inversora para a terra. Isso não altera o projeto, não altera o ganho, mas vai fazer com que as correntes de polarização que estão entrando no meu operacional, que são bem baixinhas, mas elas não são zero, elas fiquem mais equilibradas do que se eu deixar um lado com um resistor de 1,5K e o outro lado direto no terra, que é a configuração normal que a gente já aprendeu anteriormente. Tá? Então, através dessas duas medidas,
eu consigo fazer com que esse nível de sinal de offset DC que aparece na saída, ele seja zerado. Eu consigo ajustar para eliminar esse nível de offset na saída. Muito bem, então esse vídeo é bem curtinho, é só para mostrar esse problema e por hoje é só.